Cachistas, caixaplanistas e tudo relacionado a esse erro de ser quem é. Hoje temos mais um Quina do Mundo para contar para vocês aí alguns assuntos. Bom, eu sou o André... Caralho, não abre essa merda. André Gomes, e eu tô aqui com meus amigos... Pô, tá um Ctrl Alt Del aí, mano. Loja... Dá um Ctrl Alt Del aí. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E também, como sempre, aqui, Thiago... Ih, Tio Jamute! Cara, isso aí tem que mudar de máquina, cara, já era. Isso aí não adianta Ctrl Alt Del não, cara, já era. Esse erro aí é crítico. Caralho. É falha crítica. Eu acho que é erro de memória, cara. Aquela coisa daquela congelada e fica pra sempre. Será que é um pré-AVC? Tomara que não. Tomara que não. Mas, galera, vamos começar com essa merda. Só um recadinho rápido, galera. Em breve teremos camisetas do Quina do Mundo. Então, se você tiver interesse, acompanhe o Instagram do Quina, que a gente vai anunciar. Só adianta uma coisa. Serão estampas feitas por mim. Manualmente feitas por mim. Cara, isso sim é um erro. Será que é um erro ou é um acerto? Não sei. Veremos, eu já quero a minha, GG pra caralho. Em breve, fiquem atentos. Nós. Bom, vamos começar a falar sobre um assunto que é um assunto... Errado. Pequenos erros, grandes consequências, é isso? Boa. Ou grandes catástrofes também, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, eu confundi, pera, desculpa. Já tá errado pra começar. Vamos falar sobre o que é errar? Alguém sabe o que é errar? Eu acho que é mais fácil falar o que é acertar, cara. Porque, vamos ser direto. Pense em qualquer coisa na vida. Tem, sei lá, infinitas maneiras de dar errado. Pra dar certo, tem que todas as estrelas se alinharem, tudo encaixar certinho e aí dá certo. Tipo a vida na Terra, né? Exatamente, não, tudo tem que ser assim, cara. Tudo tem que ser assim. A vida na Terra, cara, pra mim ou a existência de Deus, ou assim, um bilhão de erros cósmicos que deram certo. Isso, nem sei se deu certo. Tá? Isso chama-se o princípio antrópico, cara, de maneira bem resumida e bem ampla, mas é isso. Não, pensa assim, tua mãe tá comendo, teu pai tá comendo tua mãe, aí ela dá aquele gemido assim, aí dá uma torcidinha assim de lado. Aí, cara, você não nasce, mano. Entra um outro mané entra no lugar, cara. Que horrível. Meu Deus! Cara, é isso. Você sabe que minha mãe ouviu essa porra? Ô, desculpa. Caralho, pode ser minha mãe, pode ser tua mãe, pode ser a mesma. Cara, você não foi coisa divina colocada ali, mano. Entendeu? Meu Deus do céu, cara. Você me... Começou errado hoje, cara. Começou errado. Mas isso que você falou, vamos tirar minha mãe da história, mas, cara, isso é comprovado, claro. A temperatura do ambiente, enquanto uma fêmea de jacaré coloca os ovos, define o sexo dos várias espécies. jacarezinhos. Várias espécies, na verdade. Cara, temperatura. Então, assim, de repente tá muito frio naquele dia específico. Porra, teve a gestação inteira. Naquele dia específico fez mais calor ou mais frio. Isso definiu o sexo. O que, pra mim, é muito estranho, né? Já que pra nossa raça humana existem fatores que são predeterminados. Mas... Inclusive a mexitinha da minha mãe. Porra, Paulo, essa porra aí vai ficar feio, mano. Não, eu não sei, cara. Vai que, sei lá, o espermatozoide com X ou Y, ele tem mais facilidade no frio do que no calor. Não, mas... A gente nem conhece aí, né? Mas espera lá, mas falando em concepção, cara, eu acho que grande parte das concepções, pelo menos que a gente conhece na atualidade, tem a ver com o erro. Do tipo, eu vou tomar mais aquela caipirinha. Eu vou pra aquele rolê errado. Então... Aí, bom, olha só, tá vendo? Eu não tô falando que você era uma criança indesejada, hein? É o Januzzi, cara. Não tô falando do André especificamente, tô falando em geral. Não. Mas escutem, olha só, galera, é só fazer uma conta, tá? Como eu não fui planejado. Deus pensa assim, não, a gente sempre quis ser você e tal. Aí tá bom, vai. Aí minha irmã, o aniversário dela é dia 10 de novembro. Ela é minha irmã mais velha, tá? Aí na sequência, eu sou 24 de novembro. A gente pega novembro, põe
9 meses antes, dá carnaval no Rio de Janeiro, mané. É óbvio que a gente não foi planejado, entendeu? O único dos 3 que foi planejado foi meu irmão, que nasceu em fevereiro, ou seja, tem alguma coisa aí que né, tinha planejado. O resto foi meus pais doidões, lá no Rio de Janeiro, e carnaval, maluco, a gente é filho do carnaval, novembro é filho do carnaval, ou seja, nada de planejamento. Tá, mas deixa eu perguntar aqui, vou tentando mudar um pouco de assunto, né? A gente pensa em erro, mas vocês conseguem aprender alguma coisa sem errar antes? Porque pra lógico. Opa, lógico. Tá, então vamos lá. Lógico, entendeu? Isso se chama livro. Você não precisa. Você pode aprender com os erros dos outros, né? Acho que foi o Bismarck que falava, né? Apenas os tolos aprendem com erro. Eu aprendo com o erro dos outros. Tá? É basicamente isso. Não, mas acho que. Antes de errar, você estuda. Alguém já errou essa merda? Não, mas pera lá, mas a aprendizagem é pra você errar menos, né? Ou errar menos grosseiro, mas um erro ou outro é inevitável. Não, tudo bem. Sempre é. Mas a maioria dos erros, cara, a gente sempre repete, faz a mesma cagada sempre. E são conhecidas por fazer as mesmas cagadas sempre. Você descreve a cagada e sabe quem que fez. Isso, cara, isso vale pra todo mundo aqui, hein? Isso vale pra todo mundo aqui. Eu acho que, assim, um jeito romântico de dizer um erro aprendido é tradição. Vou dar um exemplo. Não coloque a porra do dedo na tomada, senão você morre. Eu nunca precisei botar o dedo na tomada pra tomar um choque, porque já veio herdado do meu pai, do meu avô, sei lá, bisavô, os caralho, todo mundo, livre, o caralho, falou, cara, não mete essa merda que dá errado. Nunca precisei aprender com um erro. Já tinha eletricidade no tataravô, tô gostando, hein, mano? O pessoal da tecnopop já do século XIX, hein? Cretinices à parte de Paulo Jabardo, é isso, cara. É isso mesmo. Tradições. A tradição é embarcada em não repitam erros. Aprendizado, e agora a gente faz dessa maneira, é tradicional. Cara, provavelmente tudo não. Grande parte das tradições são baseadas em aprendizado sobre erros anteriores. Acho que o termo é tradição, que é um problema aí, que me incomoda um pouco. Porque eu lembro, inclusive, parte do discurso cristão mais fundamentalista, assim, mais conservador, é isso, né? Não, porque a família tradicional funciona, a tradicional, quando você fala, né, essa heteronormativa de pai, mãe, filho, funciona porque os nossos antepassados já tentaram outras coisas, essa é a família que funciona e tal. Então acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa palavra, sacou? Tentaram outras coisas, eu tô curioso pra saber, né, cara? Se você precisa de primitiva, tem do que você quiser, cara, mas eles usam muito... Mas tá anotado no caderninho, assim, que eles estão lembrando. Então, pois é, mas esse é um discurso muito utilizado, né, por fundamentalista evangélico, cristão. Então, eu acho que a palavra que me incomoda é a tradição. Não, eu vou dar minha opinião nessa questão de tradição e conservadorismo, né? Eu acho que um pouco de conservadorismo é saudável, tá? Então, se você quer propor algo diferente, cara, você tem que demonstrar que o que você está propondo de diferente vai funcionar. Então não é, isso aqui todo mundo sempre fez assim, então eu vou fazer diferente só para fazer diferente. Tudo bem, se é pintar o cabelo, beleza, cortar o cabelo de jeito diferente, né? O máximo que aconteceu é os colegas do Quina do Mundo te zoar, tá? Mas você pega a coisa mais importante, então você tem que justificar isso. Agora, por outro lado, eu acho que também as tradições têm que ser justificadas também, né? A gente não vai ficar seguindo regra porque alguém fez a regra. Isso. A gente não vai seguir regra porque alguém tá cagando regra, né? Agora, lógico, muitas vezes a gente não sabe de onde veio, né? E aí que tá a questão. Você faz uma coisa e não sabe por quê, né? Exatamente. Pode ser que tenha alguma origem, que tinha alguma coisa que fez sentido em alguma época e continuou fazendo. Tem coisa que é neutra, tá? Que não faz diferença se seguir ou não. Até aí tudo bem. E tem coisa que é bem nociva. Exatamente. Sim. Tem bastante. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Já cometeram um erro e deu certo, sem querer? Inúmeros. Você chegou com uma intenção de fazer uma coisa daquela maneira, mas deu não deu absolutamente nada do que você queria, mas no final que se transformou em algo positivo, sei lá? E totalmente diferente, óbvio. Cara, agora, com certeza. Eu não tô lembrando de nenhuma caso concreto aí, né, mas... Cara, pra mim, isso resume pra mim qualquer carnaval meu, cara, que começava tudo errado e dava tudo certo no final, sacou? Então...
Planejamento tosco, tudo mal feito. Bom, mas peraí, mas aí também o dar tudo certo é você sair vivo do bagulho, né, cara? Isso também é importante. Não é tudo, mas é importante essa parte, né? Acho que eu recomendo. Não, mas, cara, várias vezes, né? Até parte profissional, tudo. Às vezes você pensa no fazer tal coisa. Aí quando você vê. E não só isso, né? Às vezes até a questão de solução de problemas básicos, né? Fala, puta, mano, eu penso que vai resolver esse problema na maneira X. Aí eu tento a maneira X e dá tudo errado. Só que dali, desse processo, sai uma sobra ali que você fala, não, porra, peraí, mas esse lado aqui que eu nem achei que ia certo, tal, porque nem era uma coisa que eu concebi, pau, resolve o problema. Então, nesse sentido, sim, várias vezes erros deram certo, né? Mas não imediatamente. Porque tem historicamente alguns erros ou desleixos, sei lá, que geraram várias coisas, vou dizer positivas. Por exemplo, o Viagra. Cara, o Viagra era um remédio que a Pfizer estava tentando desenvolver para angina, né? Dor no peito. E não resolveu porra nenhuma, mas já estava lá, já estavam construindo isso. Ou melhor, né? Fizeram um remédio que piora a dor do peito, né, cara? Não, e aí viram que, porra, não resolvia a angina, mas todo mundo ficava com um membro masculino reprodutor ereto. E aí falaram, opa, vamos lançar o Viagra. A mesma coisa com micro-ondas, por exemplo. Cara, era uma experiência que eles estavam fazendo no começo do século passado. E aí um dos cientistas que estava lá entrou dentro de um tubo de vácuo chamado magnetron. E quando ele entrou, o chocolate que estava no bolso dele derreteu. Ele falou, que porra é essa? Aí eu começo a não acreditar, ou seja, o chocolate derreteu e o cara não sentiu porra nenhuma. Então, o chocolate derreteu. Aí ele pegou aquilo e começou a experimentar depois com pipoca. E aí, anos depois, eles desenvolveram realmente o aparelho de micro-ondas que está na casa da galera. Mas na área médica tem vários casos desses, né? Você pega, por exemplo, me vê a cabeça aqui, tem um remédio, aquele finasterida que o pessoal usa para calvície. Primeiro remédio, tratamento de próstata. Que nos grupos de teste viram que a galera, fora a questão da próstata, começou a crescer cabelo, né? Então, virou um remédio para calvície também, né? Mas tem vários exemplos disso, cara. Imagina, cara, a opção é perder as bolas, entendeu? Aí você vai crescer o cabelo mesmo, cara, não tem jeito. Caralho, Paulão. Ele tá no veneno hoje, né? Porra, Paulo, você tá bem? Não, vamos encerrar isso aqui, vamos conversar com o Paulo. Vamos pra casa dele pra dar um abraço nele, de repente é isso. O cara precisa de um abraço apertado. Eu vou pular pela janela. Essa questão que você está falando aí, em ciência em geral, o acaso é essencial, né? Porque justamente, cara, quando você vai tentar descobrir algo, você tem alguma ideia de como funciona, tá? Mas você não sabe como funciona. Então, assim, você já tá com o bagulho certo, seria uma puta de uma sorte. Então você vai ter que fazer o experimento e vai dar errado, né? A sacada é a seguinte, você tem que estar preparado para perceber que essa cagada que você fez é algo importante. Tá? Então, um exemplo disso aí, né? Todos esses exemplos científicos são, mas um que é famoso é a radiação cósmica de fundo. Né? Sim. Que foi uma das evidências do Big Bang, né? E foi descoberto como os caras estavam montando uma antena gigante lá, um sistema de antena, e viam um ruído lá no fundo que tinha uma certa característica. Agora, se o cara não tivesse noção, né, de cosmologia básica, esquece, estaria perdido. Eventualmente alguém ia perceber. Eles achavam, inclusive, que podia ser acho que pombo, né? Que pousava na antena, né? Nesse caso. É interessantíssimo isso. Coisas desse tipo, tá? Outro exemplo, que aí tá tudo a ver com o Quina do Mundo. Eles tinham uma teoria, tá? Qual que é o problema? A gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética. E ela se propaga. Então, ondas em geral, elas se propagam no meio. Pessoal, relembrando o curso de física do colegial. Tá? Então, se tem ondas sonoras, elas se propagam no ar. Ondas do mar se propagam na água. Aí, se tem ondas mecânicas, vão lá. E aí, qual que é o meio da luz? O pessoal não sabia. Então, eles propuseram um negócio chamado, e deram o nome de éter. Tá? Uhum. E aí, os caras começaram a ver o negócio. Olha só, começaram a propor um negócio, né? Tem esse éter, então vamos tentar experimentar. Como é que a gente vai fazer essa experiência? A gente imagina que, a Terra arrasta o éter, então se diferentes posições
da órbita da Terra vai ter diferente velocidade da luz. E aí o que os caras perceberam? Fizeram Michelson Morley, um experimento final do século XIX. Perceberam que não fazia diferença. E isso foi uma puta coisa assim que comprovou a teoria da relatividade. Mas, de acordo com os terraplanistas, comprova a Terra plana, porque isso quer dizer que a Terra está no centro imóvel. Ou ele está acelerando, né? Não, mas aí a questão do éter já não daria certo. Não, porque assim, tem alguns erros, né, que são muito, que, acidentalmente na ciência, causam consequências positivas, né, tipo, de medicamentos, de remédios, de novos paradigmas científicos, físicos, mas também há erros que causam desastres terríveis, né? Quase todo acidente que você tem aí, tá, não tem assim alguém que fez fiz uma cagada tremenda, entendeu? Não, geralmente é um erro que dá um outro erro, que causa outra coisa, é totalmente imprevisto. Não, mas isso é interessante. Isso é interessante. Eu vou pegar um caso aqui, que eu pesquisei, eu achei interessante. Vocês conhecem um camarada chamado Thomas Midgley Jr.? Não. Não era da minha escola, não. Ele é um engenheiro químico, né? Nascido em 1889, morreu em 44. Esse cara, ele passou grande parte do início da carreira dele trabalhando na indústria automotiva. Aí eu vou contar uma historinha rápida. Teve um modelo, que é o Cadillac modelo 30, que foi um dos primeiros carros sem aquela manivela de ignição. Lembra que você vê em filme, que você girava pro carro ligar, né? Sim. Só que, talvez o Paulo entenda mais disso, né? O motor desse carro era mais potente e ele causava o que ele chamava de engine knocking, que o motor batia. Bater pino, exatamente, né? Ou seja, ele comprimia demais a mistura do ar com o combustível, né? Aí o motor ficava barulhento, danificava o motor, diminuía a performance. E aí, o que aconteceu? Eles estavam tentando resolver essa questão da bateção de pino, né? E chumbo no combustível, né? Exatamente. E aí, o Thomas Midgley, ele resolveu um problema, né? Antes ele tentou uma solução de telúrio com hidróxido de sódio, mas era tão fedido o resultado que a esposa dele deixou ele dormindo no quintal lá umas 3 semanas e ele falou, não, essa solução não vai dar certo. Aí ele bolou uma parada em 1921, depois de 5 anos de trabalho, que é o tetraetil chumbo, que é uma mistura de chumbo no combustível. E aí eles botaram o nome, isso foi super premiado e isso resolvia toda a questão da bateção de pino. E chamaram, se deu um nome comercial para isso, né, que era o etil, né, ethyl, né, ETHYL. Só que a questão é a seguinte, o Midgley sabia que o chumbo era tóxico. Só pra vocês terem ideia, assim, o chumbo, ele age no corpo, assim, até de certa forma como cálcio, né? Ele age no cérebro, nos ossos. Criança é especialmente vulnerável para intoxicação com chumbo. Causa dano cognitivo, dano cardíaco, problemas comportamentais. E já se sabia do problema do chumbo 150 anos antes do tetraetil do Midgley. Só que foi um sucesso a porra do tetraetil, do ethyl. Com isso, o que você teve? Décadas de contaminação de chumbo na atmosfera. Teve um camarada, vocês conhecem um camarada chamado Claire Patterson? Não. Ele era um geólogo, né? Ele trabalhou no Projeto Manhattan, né? Ele é um geólogo bem celebrado, né? Acho que agora eu sei que você conta histórias a contar. Ele começou a medir ele trabalha com cristais, com pedra, né? E ele achava estranho, porque ele pegava umas amostras de pedra e não entendia por que tinha, as mais recentes, por que tinha uma concentração de chumbo tão alta, né? E ele não entendia, falava, cara, não faz sentido, assim, ele pegava a amostra histórica, assim, né, sabe, lá na Groenlândia, nos polos, você tinha alguns picos de uso de chumbo, né, tipo os romanos, ali você conseguia identificar, e a partir da década de 30, não, mais 30, 60, 50, tinha um pico. Explode, né. Inclusive, eles analisaram, assim, a concentração de chumbo e múmia egípcia, e também múmia da América. A concentração de chumbo nessas múmias era 1000 vezes menor do que amostras de pessoas da década de 60. Crianças nascidas entre a década de 50 e 80, principalmente nos Estados Unidos, foram afetadas de maneira terrível com contaminação de chumbo. Induz violência, perda de inteligência, tem um negócio, né, não é... Exato. Não é pouca coisa. Não tem nenhuma dose muito segura de chumbo no sangue, né? Mas assim, o mínimo que se fala que dá para ter são 5 microgramas de chumbo por decilitro no sangue, né? 88% das crianças nos Estados Unidos da década de 60 e 70 tinham mais que o dobro disso. A partir da abolição do chumbo no combustível na década de 70 nos Estados Unidos, isso caiu para 8%. Ou seja, esse camarada causou contaminação de chumbo na atmosfera do planeta inteiro por décadas. E ele sabia que chumbo era perigoso, porque ele mesmo ele ganhou um prêmio lá de engenharia lá, de química. Ele não pôde ir porque ele estava fazendo tratamento porque estava contaminado por chumbo.
E ele era um showman, né? Então, assim, o pessoal fala, porra, esse negócio é perigoso. Ele, não é não. Tanto que ele mesmo, para demonstrar que o combustível era seguro, ele jogou na pele dele, cheirou o combustível para falar, não, isso aqui é seguraço. Filha da puta. Filha da puta. Só que, você acha que... Beleza, você já viu, e foi um puta erro, né? Beleza, resolveu o problema do motor, mas contaminou a atmosfera terrestre por décadas. Recentemente o pessoal com um problema parecido aí, né? O pessoal deve ter ouvido falar no caso da água. Mas calma aí, não acabou não. Né? O Thomas Midgley Jr. tem mais uma contribuição. Primeiro, né? Essa a gente sabe que ele sabia que fazia mal. Ele trabalhava para a General Motors, né? O Midgley. E a General Motors, ela trabalhava nessa época, na década de 20, 30, muito também com eletrodomésticos, né? As geladeiras usavam gases que eram muitas vezes tóxicos ou muito inflamáveis, né? E aí ele participou também, ele era um dos caras dos engenheiros principais para desenvolver algum fluido de refrigeração que não fosse nem tóxico nem inflamável. Em 28 ele bolou uma parada chamada difluorometano, conhecido hoje como CFC, que depois foi usado muito em aerossóis, né, solventes, e que resolveu também a questão lá. E ele mesmo também mostrou que o CFC não era nem inflamável e nem tóxico, inalando na frente dos seus pares lá numa press conference o CFC. O CFC foi um grande causador do buraco da camada de ozônio, também criado pelo Thomas Midgley Jr. Esse cara é um serviço para a humanidade, é isso? Cara, ele seguramente é o organismo que mais causou dano à atmosfera na história do planeta, sacou? Um organismo individual que mais causou destruição e talvez mortes, né? Só que no caso do CFC, provavelmente ele não sabia dessa questão do dano que faria a camada de ozônio, né? No caso do chumbo, sim. Mas o CFC pro ser humano é seguro, né? Ao contrário do que os caras usavam na época, que era amônia. Exatamente. Que é venenoso. Mas você pensa, esse mesmo indivíduo intoxicou você pode pensar, se não fosse ele, teria sido outro cara, mas coincidentemente foi o mesmo cara que inventou o etil, que meteu chumbo na atmosfera durante décadas e que meteu o CFC na atmosfera, que causou um buraco na camada de ozônio. Ou mesmo, um indivíduo. Se serve, é um vilão histórico. Se serve de, sei lá, de consolo, esse cara, ele pegou pólio, né? E a locomoção dele ficou muito limitada. Ele criou um sistema de polias ali pra ele conseguir se movimentar sozinho, sem ajuda dos outros. E ele acabou se enforcando no próprio sistema e morreu em 44. Caralho. Bom, olha aí, ó, pessoal, quem não tá querendo tomar vacina aí, ó, entendeu? Já tá, logo vamos ter pólio de novo. Também conhecido como paralisia infantil, hein, ó. Pois é. Eu peguei o exemplo desse cara assim, porque um erro claramente foi, ele sabia que tava fazendo bosta com chumbo, mas com o CFC esse bobeiro não sabia que ele tava fazendo merda. Não, aí com certeza não. Né? Mas as consequências foram desastrosas. Um erro, 2 erros foram terríveis para a história da humanidade. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre... não é que a pessoa cometeu um erro, mas que algo deu errado e isso deu certo, de alguma maneira. Cara, tem um caso super famoso, tem um filme, inclusive, que fala sobre isso, que, cara, tinha na verdade, um piloto americano chamado Jim Lovell, que estava voltando uma das missões da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. Ele era piloto de avião e ele tinha que pousar de volta no porta-aviões. E ele já estava procurando o porta-aviões, só que ele estava voltando de noite, o combustível quase acabando. E naquela época, você não acho que é a Segunda Guerra Mundial, estou falando de primeira, mas é a segunda. Nenhum tipo de navio podia se expor com luzes noturnas, exatamente porque era muito fácil de ser encontrado por submarinos e aviões. Então o porta-aviões todo apagado, ele voltando, e não conseguia achar. E aí começou a dar uma pane lá no avião dele, que todas as luzes internas do avião dele se apagaram. Ele só tinha mesmo que era a combustível, nada elétrico. E aí, quando isso aconteceu, ele viu, era uma noite totalmente escura, sem lua nem nada, um rastro de plânctons fosforescentes, que era o rastro deixado pelo porta-aviões. Ele só encontrou o rastro do porta-aviões, por causa da pane elétrica que ele teve dentro do próprio avião, senão ele não tinha conseguido. Porque a luz interna não fazia com que ele enxergasse as luzes externas, entende? E aí ele conseguiu. E esse filme foi... isso é relatado num filme que é o Apollo 13, lá com Tom Hanks, que faz o personagem desse piloto, que também é uma sucessão de merdas que no final deram certo em relação a eles voltarem
para a Terra, porque todo mundo precisou se virar e construir alternativas. Só que aí você não acha que você entra muito no terreno da sorte? Porque às vezes, muito, quando a gente fala desses erros, né, a gente tá falando muito sorte também, né? É lógico, né? Você pode fazer uma cagada tremenda e não dá nada. Tá? Sim. Porque não tinha ninguém por perto, não tinha nada assim. E você pode fazer uma coisa que é aquela coisa, acidente de carro, onde é que mais acontece? É perto de casa, cara. Entendeu? Negócio que mata pra cacete é cair no banheiro. Você tá tomando banho, você escorrega e cai. Tá? É algo trivial. Então, assim, você não pode separar sorte e azar, ou seja, a aleatoriedade de erros, né? Essa história do André da Luz aí, isso me lembrou outra coisa que talvez vai ser uma cagada que vai ter consequências enormes, né? Diz que assim, os insetos de noite, quando eles se orientam, eles usam a luz das estrelas ou da lua, não sei o que. Como isso aí tá longe pra caramba, os raios são paralelos. Pela estrutura do olho, então, ele consegue navegar numa direção reta, tá? Quando você tem luz artificial, que é pertinho, os raios não são paralelos. Então, para o inseto, se ele está circulando em torno de uma luz, ele está indo em linha reta. Né? Tem umas porras desse tipo. Tá? Se você navega do jeito que a luz desse jeito, você está indo reto. Aí aparece uma luz que ele não evoluiu para isso, então ele vai ficar andando. Por isso que os insetos ficam voando em torno de luz. Uma conjectura, né? Até que ponto isso aí, por exemplo? Então você consegue achar agora algum lugar perto de cidade? E hoje em dia no mundo inteiro, pelo menos no mundo desenvolvido, algum lugar que não tem luz, cara? Não, mas essa questão dos danos de poluição luminosa já existe pesquisa nisso, né? Mas fora tem danos bizarros, cara. Projeto Tamar, né? Conseguiram alguns complexos hoteleiros do Nordeste que eles apagassem ou que anulassem as luzes da área comum em determinado momento, exatamente para não zoar com as tartarugas que estão eclodindo da terra e procurando o mar. Porque elas iam em direção ao resort. E aí morriam, obviamente, não tinha salvação. Conseguiram apagar isso com, sei lá, que movimento, para que elas voltassem em direção ao mar. É que a tartaruga é bonitinha, né? Então o pessoal se preocupa, mas inseto a galera de maneira geral caga, velho. Foda-se. Não, e a gente tá tendo, por exemplo, agrotóxico aí, cara, diz que tá tendo colapso da população de insetos, né? Sim. Então aí, por exemplo, polinização. A agricultura depende de polinização. A maior parte deles é feita por inseto. E aí? O que vai acontecer? Pois é. Abelha, então, mano, se acabarem as abelhas, a gente entra em colapso, sei lá, de 3 a 5 anos. Morcego também é bem importante, viu? Parece que não, mas o morcego é bem importante também. O ecossistema é isso, né, cara? Exatamente. Tá tudo mais ligado ali, né? Você fode você pode mexeu comigo, mexeu com tudo. Mas falando em grandes erros, né? Eu lembrei também agora, né, dos grandes desastres, né, nucleares, né? Lembrei de Chernobyl e do acidente de Césio aqui no Brasil. E aí você pode botar Fukushima nessa história aí, porque mas o Césio 136 de Goiânia, cara, é muito escroto, né? Era para eles de radiografia, sei lá, que a galera descartava no lixão e a galera pegava. Essa história é muito conhecida em Brasília, principalmente. Claro que em Goiânia, Brasília, Centro-Oeste, você assim. Porque, cara, os caras pegaram aquela porra no lixo, abriram pra ver se tinha alguma coisa, começou a brilhar na mão. Eles passavam na cara e ficavam brilhando no meio da noite. Então, morreu a galera, fodeu. Pessoal, se vocês viram alguma coisa que brilha no escuro, entendeu? Fiquem longe. Se você não souber o que é, fiquem longe, tá? Se não é vagalume, passa. Cara, mas é que nem o molusco. Se é metálico, se brilha, mano, é cabuloso. Sai fora, sacou? Não, quantas pessoas morreram? Foi bastante pessoas. Morreu bastante gente, cara. Várias pessoas que morreram, né? Não foi? Assim, foi algo que eu era moleque na época, eu lembro disso aí que se falou muito, foi uma puta tragédia. Né? Foi bem próximo da minha infância, por estar em Brasília e Goiânia ser bem próximo. Foi assim, muito falado, muito mesmo. Lá na região, todo mundo preocupado com essa porra. Foda. Catadores de lixo. Acho que foram 4 pessoas que morreram imediatamente, mas a contaminação foi centenas de pessoas. Não, centenas. Isso deu um aumento de índices de câncer ali na região durante décadas.
áreas que precisaram ser isoladas, mas eram áreas pobres e não tinha onde migrar essas pessoas. Cara, foi assim, socialmente foi tão grave quanto a morte. Não, mas foi o maior acidente radiológico do Brasil, né? Então, pro bem ou pro mal, foi sério isso. Mas foi uma sequência de erros, né? Aí, por isso que eu pensei em Chernobyl, né? Que também é uma questão de sequência de erros. Tá aí, Chernobyl, eu soube falar, eu vi o documentário, mas eu não entendi qual foi a sequência de erro. Cara, deu um banho na merda, fodeu geral. O André manja disso. Porque não avisaram a população, todo mundo virou... Antes disso, basicamente o que aconteceu? Os caras tinham feito testes, tá? E aí desativaram algumas coisas, tiraram outras, não sei o quê. E aí depois puseram a operação e esqueceram de reativar os backup, colocar as barras lá de volta, e aí deu merda, entendeu? Se tivesse feito tudo certo como mandava o protocolo, não tinha acontecido nada. Ou não teria sido muito mais sério. Aliás, tem uma imagem de lá que eu fui achar a imagem original por causa do documentário, que era aquele helicóptero praticamente se desfazendo. Não sei se vocês viram isso, cara. Isso é como recomendação. Cara, passou o helicóptero em cima para jogar algum produto em cima exatamente daquela usina e ele se desfez. Ele se desfez e caiu e todo mundo que estava dentro morreu. Não sei, isso aí pode... eu não acho que seja tipo radiação, isso foi alguma outra coisa que aconteceu. Deu azar de acontecer. Não, eu vou botar isso na recomendação. Você vai ver o original e o do documentário. Não, um negócio interessante. Eu lembrei de Chernobyl porque o André Gomes, ele tem um artefato de churrasco. Delícia. Que é a mantinha Chernobyl. Que ele gastou lá uns R$300 comprando aí no Polishop aí. Uma mantinha que você bota na grelha que deixa a carne melhor. Ela dá uma brilhada depois, mas teoricamente fica boa. Não é que deixa melhor. Não deixa melhor. A mantinha Chernobyl perfeita. E o senhor Januzzi, Thiago Januzzi, já comeu várias vezes. Inúmeras. Comeu queijinho. Aí, olha o resultado, cara. Aí, ó. Isso aí tá com radiação, né? Teve um caso famoso, quer dizer, o pessoal pôs uma tinta que tinha para pintar ponteiro de relógio para brilhar no escuro. Lembro, eu tive esses. Tá. Então, isso foi nos anos 20, né? E tinha algum componente radioativo, tipo Césio, não era o Césio, era rádio. Outro rádio, talvez, né? E aí o que aconteceu? O que os caras iam pintar? Tinha um pincelzinho, né? E aí, para conseguir alinhar o negócio, ele punha na boca o pincel. Não, e foi. E teve contaminação tardia de pessoas abrindo esses negócios para pegar a tinta colorida do negócio ali para brincar, né? Criança. Esse é um problema sério em tecnologia, né? Porque você não sabe qual vai ser as consequências de coisas novas que você está fazendo. Ou, pior, o que as pessoas vão usar o que você está fazendo, né? Exatamente. A gente tem um exemplo que todo mundo tem no bolso uma bomba, cara. O celular? Tá? Que é a porra do celular, entendeu? Aquelas baterias de lítio, mano, furou aquela porra explode. É uma mini granadinha de mão, né? Exatamente, né? E aí você vai dizer o quê? E aquela coisa, né? Mesmo, você está armazenando uma puta quantidade de energia dentro de um espaço pequeno. Sem dúvida. Pois é. Tem um prêmio, que é o prêmio Darwin, que ele dá esse prêmio para pessoas que realmente esqueceram que evoluíram, vou dizer assim. Não. O prêmio Darwin, você só pode ganhar um prêmio Darwin se você sair do pool genético humano. Exato. Ou seja, ou você morre ou você perde a capacidade de reproduzir. Você se esterilizou. Aí isso que eu quero falar. Tem 5 leis, 5 parâmetros que uma pessoa precisa cumprir para ser elegível ao prêmio Darwin, tá? Então a primeira é incapacidade de gerar descendência, então através da própria morte ou esterilização. O segundo é excelência, errar de forma estúpida e sensacional, com péssimo uso da lógica e da razão. Então assim, se você só for incapaz, se só você trouxer a sua própria morte, não é nada. Tem um lugar de destaque desse prêmio, né? Mas calma, deixa eu terminar. O segundo item é excelência, errar de forma estúpida sensacional, péssimo uso da lógica e da razão, autosseleção é o terceiro item, o indivíduo deve causar um desastre sozinho,
com mérito incondicionalmente próprio, ou seja, o indivíduo não pode ter a própria morte ou esterilização causada pela estupidez de um terceiro. Então, assim, o cara precisa causar a própria morte, ele tem que ter tido um péssimo uso da lógica, da razão, ele tem que ter feito isso sozinho, tá? Maturidade é o quarto item, o indivíduo deve ser considerado alguém com pleno uso das faculdades racionais e motoras, estar sóbrio e realizar o ato. Esse é importantíssimo esse. Estar sóbrio é muito importante. E realizar o ato de livre e espontânea vontade. Então, assim, não pode ser obrigado a fazer aquilo. Então, o cara tem que se matar, tem que estar sozinho, tem que usar a lógica o mínimo possível e a razão. Ele tem que ter maturidade, ou seja, ele não pode estar sob efeitos de outras, sei lá, coisas, estação, e por último tem que ter uma veracidade. É óbvio que ele precisa ser verificável e comprovável, tá? Por isso eles excluem nesse prêmio lendas urbanas, tá? Que são mitos. Então são cinco itens e, cara, do brasileiro que já venceu, eu não sei se tem mais, mas um brasileiro que conseguiu fazer isso, ganhar esse prêmio no mundo, foi o Padre do Balão. Eu acho que a gente lembra aqui, né? Cagadas, né, mano? Coitado. Pior que o Padre do Balão, cara, velho. Eu sou fã. É uma figura super carismática. Eu sou fã. O cara parecia ser um cara legal, entendeu? Não, mas eu sou fã. Eu sou fã do Padre do Balão. Eu acho que vários outros religiosos que eu conheço tinham que seguir o exemplo do Padre do Balão. Faria um bem danado pro país, sim, cara, com certeza. Sim. No mundo inteiro, cara. Eu acho que o Padre do Balão tinha que ser uma referência. Mas é que o Padre do Balão era uma pessoa decente, entendeu? Mas não muito inteligente, né? Sabe, né? Não, mas teve uma outra que eu mandei pros caras, porque era lenda urbana, e eu mandei a notícia pros caras. E depois, eu não sei se mais gente mandou, mas eu mandei uns 20 anos atrás, tá? Que era o cara que tava andando de bicicleta no aeroporto de Sorocaba, tá? E aí, de repente, ele entrou no aeroporto de bicicleta e um avião pousou, a hélice decepou o cara, entendeu? O cara tava com fone de ouvido, é sério isso aí, eu lembro disso aí. Eu li isso lá e eu mandei a notícia pros caras. Se isso aí foi alguma coisa na época... Tem um caso, esse caso é horroroso, inclusive, lá de Brasília. Eu não vou dar o nome das pessoas, né? Que era filha de um político local, né? Que ela chegou para a festa de aniversário dela. Não vou falar o nome das pessoas, né? Porque isso é trágico, é uma tragédia terrível. E ela foi sair do helicóptero, só que ela saiu pelo lado errado. E ela passou pela hélice traseira e explodiu a cabeça dela. Caralho. Pois é, no aniversário, assim, ela pegou o helicóptero pra chegar e pagar, tirar onda, estou chegando no meu aniversário de helicóptero. E na hora que ela foi sair, mano, ela passou pela aquela hélice traseira que gira milhão, e na frente da festa inteira a cabeça dela foi explodida. Foi escroto mesmo. Eu lembro dessa porra. É trágico isso. Não, tem uma história aí que eu vi, aquela coisa de cortar a gravata do noivo no casamento. Não, Paulo. Os caras ficam com a motosserra, mano. Ah, não, mas aí, por favor, né? Mas aí, cara, você... Ah, sim, cara. Não merece nem o prêmio Darwin, velho. Não, porque é o outro que deu, né? Não tá na regra. Mas tem aquele caso trágico também de casamento que a menina caiu, né? A noiva, uma coisa assim, ela caiu, tava com uma taça, acho que no bolso, uma coisa assim. O marido. Foi o marido, não sei, mas aí depois foi um acidente, né? Ela caiu, quebrou, perfurou a artéria e a pessoa morreu, né? Mas tudo bem, mas você cair é algo que acontece. Você põe um negócio no bolso, agora alguém aparecer, vou ser engraçadinho, vão cortar a gravata com a motosserra. Não, aí, por favor, né? Realmente aí é. Aí você é burro de aceitar essa porra. Ou você é membro da família Addams, né, cara? Porque puta que pariu. Não, cara, mas essa história, por exemplo, de cair, cara, para e pensa, cara. Todo dia você toma banho, você vai num lugar escorregadio, descalço, entendeu? Muito fácil você tomar escorregar, bater a cabeça na torneira ali no registro, entendeu? Já era, filho. Já morreu, já era, cara, já era. Tipo assim, eu vou ficar aqui até descobrir que eu morri, cara, que vai estar fedendo o negócio. Cara, ó, vou falar alguns vencedores, tá? De 2020 do Prêmio Darwin. O primeiro foi chamado, né? Sempre tem um nome para o prêmio. Pico da Estupidez. Foi um japonês que ele foi na baixa temporada tentar subir o Monte Fuji, sozinho lá e tal.
E ele foi subindo, tava pegando o lugar errado, todo mundo falava, não faz isso, não sei o quê. E beleza, aí quando ele tava lá em cima, ele escorregou. E ele tinha dois daqueles, daquelas, eles dizem que bengalas, né? Sim, de alpinistas. E a queda dele podia ser realmente parada com os dois sticks, as duas bengalas. Só que, cara, ele tava com o celular na mão, ele não largou o celular. Imbecil pra ficar. E tá ao vivo, tá? Isso é outra recomendação que eu vou botar aqui também. Tem um vídeo dele. Quando você coloca no YouTube, fala, cara, isso é sensível, você tem certeza que é isso? Que é ele não largando o celular enquanto ele podia ter se ancorado ali, porque ele queria transmitir ao vivo a subida dele. Mas tem vários casos, né, de pessoas que caíram, pessoa que escala prédio, não sei o que, pra tirar selfie lá da puta que pariu e cai, né? Não. E em 2020, chamam de um esforço de robótica Slack. Cara, que era uma galera que foi... O nego tinha 20 e poucos anos lá na Austrália, e eles foram subir um vulcão, subiram o vulcão, tá? Que tava inativo e tal. Ativaram o vulcão, é isso? Não, o maluco tava lá, velho, em cima do vulcão e decidiu tirar uma onda e fazer uma barra, plantar bananeira, tá ligado? Sempre uma barra lá de contenção dos cientistas. E aí ele se desequilibrou e caiu, morreu. Cara, esse tipo de cagada, mano, pode não ser tão extremo, mas, sei lá, em alguma coisa todo mundo já fez essas cagadas aí e tá vivo por muita sorte, cara. Não, nesse sentido, o terceiro com certeza. Aqui, com certeza. O terceiro naquele ano 2020 chama Enterrado como o Tesouro. Que eram dois amigos, tá? Um de 58 anos, outro de 60 e poucos, que eles tinham um lugar lá num ambiente nos Estados Unidos que supostamente tinha um tesouro escondido, tá? Foi lá em Utah, no Colorado. E eles foram até lá, subiram, cara, tentaram pra caramba, aí começou a dar merda, neve, os caralhos, e aí chamaram a equipe de resgate, resgataram os dois quase congelados e beleza, foram pro hospital. Cara, saíram do hospital 4 dias depois e foram de novo fazer a mesma merda. Só que dessa vez não tinha grupo de resgate e aí eles morreram congelados. Então esse prêmio vai porque você é burro, porque a gente tentou te salvar. É um burro insistente, né? Você voltou de novo e 4 dias depois você estava morto. Eu acho o prêmio Darwin engraçado. Eu acho um pouco eugênico ele, mas é engraçado. Não, o legal, ainda não sei se ainda tem, que faz anos que eu não vou lá, né? Mas existiam categorias, né? Então, categoria animais, assim. Não, eu vou tentar abraçar um jacaré, alguma porra desse tipo aí. Que nem aquele maluco do urso, né? Que ele foi viver com os ursos lá e foi devorado pelos ursos com a câmera filmando ele, né? Foi um negócio horrível. Tem aquele grande explorador, agora eu não vou lembrar o nome, que ele era o rei dos jacarés. Ele também tinha lance com o jacaré, mas ele era da natureza. O cara mais experiente no mundo e tomou-lhe uma ferroada de arraia no peito. Mas aí eu vou dizer o seguinte, cara, qualquer um que tivesse no mato lá na Austrália, que fosse no Rio, podia acontecer, né? Não, podia. Ele não é tão burro, não. Ele tava fazendo uma coisa que ele já fazia há anos e um dia deu merda. Mas é isso, né? Mas a história real a gente pode fazer mil vezes certo. Só basta fazer uma errada, maluco. Essa é a porra da vida. Então isso eu queria... eu queria enfatizar um pouquinho, porque a gente tá falando de erro. Cara, e erro, entendeu? A gente faz o tempo todo erro, né? Uhum. E geralmente não acontece nada. Tá? Primeiro que eu fico surpreso eu olho pro trânsito, eu ando de bicicleta na cidade e falo, porra, como é que eu tô vivo até hoje, né? Isso não sou particularmente agressivo nem nada, assim, eu só ando ali, né? Não sou daqueles malucos lá, os moleques aí entregando coisa, fazendo maluquice, nunca fiz isso. Mas, cara, é impressionante o trânsito, como é que não morre, assim, sei lá, 700 pessoas por dia no trânsito? Uhum. Mano, é só alguém tá distraidinho, pum, morreu. Você vê que o grande parte dos acidentes, né, mesmo os mais casuais, assim, sabe, de pequenas colisões, é isso, distração, a pessoa mexendo no celular, né, o cara bocejou ali, espirrou na hora, né? É impressionante, né? E aí eu queria levantar um negócio, porque a gente fala assim, grandes cagadas. Eu acho que grandes cagadas são raras. Grandes consequências são comuns.
Grandes cagadas são raras. O que acontece geralmente é, você faz uma cagadinha minúscula, entendeu? E aí dá uma consequência direta. Por exemplo, né? Já que a gente tá falando, o pai do Hitler comeu a mãe do Hitler. Que cagada enorme, entendeu? Sim, só que é que tá, mas enorme. Só que é diferente, né? A gente consegue ver isso como um erro, mas um erro, né? Claro, né? Mas quantos erros você já fez em retrospectiva, né? Não, mas é que tá. Se você vê o erro de retrospectiva é uma coisa, mas outra coisa é você saber que tá errando na hora. Você fala, puta, que merda que eu fiz. Não, mas o tempo todo você fala, que merda que eu fiz e não acontece nada. É isso que eu tô falando. Todas essas cagadas, assim, dificilmente você vai fazer um negócio assim, tremendamente. Porque se você soubesse que é da merda, você não ia fazer. A não ser que você seja maluco. Isso que eu ia falar, a não ser que você tenha bom senso, né? Que tem pessoas que não tem nenhum tipo de bom senso, que eu conheço alguns, inclusive, que eu não vou dar nome aos bois. Né? Não, né? Eu discordo. A vida é separada entre momentos de razão e momentos de emoção. E a gente não consegue controlar esses momentos. E aí vou ser bem simplista. Você ir pra uma balada, encontrar uma pessoa desconhecida. É a geladeira na balada? Transar sem camisinha. A geladeira. Transar sem camisinha. Depois a mina falar que tá atrasada. Você ficar com o cu na mão e prometer que nunca mais vai fazer isso. 2 semanas depois, quando descer o dela, você vai fazer a mesma merda. Você faz, ou não, né? Mas costuma fazer. Você sabe da merda, você se livrou da merda, você vai repetir essa merda, porque você é um merda. Merda! Não, mas André, mas é que tá. Mas eu acho que, levando o que o Paulo falou, assim, não fazer grandes erros, eu acho que quando a gente pega nessa questão mais interpessoal, aí eu acho que sim, algumas pessoas, alguns casos, eu acho que todo mundo já passou por algum momento e você fala, puta, que cagada que eu fiz, sacou? E aí sim é um grande erro. Não, e aí o grande erro, sacou? Algum erro que se faz de relacionamento, né? De família, relações interpessoais. E aí eu acho que esses erros são... Assim, não são grandes, a maioria é titica, você poderia ter... Não, sim. Você vai fazer isso 1000 vezes, você fez isso 1 milhão de vezes e nunca deu nada, então não é um grande erro. É isso que eu tô falando. As coisas saem do controle, e por isso que eu queria falar de 2 coisas, tá? Vamos lá. A primeira assim, como a aleatoriedade reina a nossa vida, tá? E isso está diretamente ligado a essa questão de erro, né? E acerto também, tá? A gente não tem controle sobre porra nenhuma. A gente gosta de esquecer isso porque a gente quer achar que a gente tem controle sobre a vida. A gente não tem controle nenhum, cara, entendeu? A gente tem muitas coisas de meritocracia, né? Não, porque o cara teve o mérito. O cara não teve, pode até ter tido mérito, independe. O que o cara teve foi sorte. Tá? Teve 1 milhão de caras que fizeram exatamente a mesma coisa que o cara fez antes, depois, em paralelo, e tá na merda. E um cara virou bilionário. E eu acho que sorte, inclusive, vale um episódio só sobre sorte. Só sobre sorte. Só sobre sorte. Tá? E tem um cara que fez tudo certo, o cara era brilhante, fez tudo certo, não sei o quê, e pumba, e aí se fodeu e escorregou, bateu a cabeça na porra da torneira e morreu. Não, nem isso. O cara fez tudo certo, a mesma receita de bolo do cara que tá milionário e tá fudido ali, sacou? Tá fudido, e que é a maioria de todo mundo, né? Exatamente. A maioria das pessoas. Então a gente tem essa mania de, não, o cara é bilionário, não, porque ele é brilhante. Não, ele na média, o bilionário deve ser mais inteligente que o normal, mas ele, assim, na média, é um pouquinho mais inteligente, tá? A realidade é assim, o cara teve uma puta de uma sorte, ganhou na loteria, entendeu? Então é a mesma coisa, ninguém vai dizer que o cara que ganhou na loteria é um cara brilhante, tá? Então é isso, e o cara que virou o bilionário lá, tipo o Elon Musk, assim, não, é que o Elon Musk ele pode até ser brilhante como um businessman. Um estelionatário. Não, estelionatário, né? Aí pode ser, tá? Com certeza. Estelionatário, entendeu? Inteligente ele é, com certeza. Isso não dá pra negar. Não sei, ele foi mandado embora do PayPal porque era incompetente. Uma inteligência e competência são coisas diferentes, mas tudo bem. Mas era incompetente pro PayPal, né? A gente também tem que entender. Fazendo a mesma merda que ele faz aí. É que os caras falaram, não, vamos parar com isso e se livraram do cara. E aí ele deu sorte, entendeu? É isso. É um golpista sortudo. Não, é melhor ser sortudo do que competente. Com certeza. Isso aí, entendeu? Aí a questão é o seguinte, né? Por que tem essa questão da sorte é tão fundamental? Todo mundo já ouviu falar aquele efeito borboleta.
Sim. Então, basicamente, para quem não conhece, uma borboleta batendo as asas em São Paulo vai causar um tufão na China, ou algo parecido. Né? O que é isso? Isso vem de uma teoria do caos. Teoria do caos. Tá? O que é essa teoria do caos? Né? De onde ela vem? E essa história da teoria da borboleta é isso. Tá? Vem um cara chamado Lawrence, ele era professor de meteorologia no MIT nos anos 50, e ele fez ele pegou a atmosfera, modelou a atmosfera, achou umas equações, e aí resolveu no computador. Lembra, isso é anos 50. Tá? Então os computadores não eram nem tão potentes, na verdade não tinha potência nenhuma, e não eram nem tão confiáveis quanto hoje. Né? Aí o que ele fazia? Ele pegava a equação, né, e ia resolvendo ela ao longo do tempo. Então eu quero prever o futuro a partir de uma condição inicial. Aí ele pegava assim, e naquela época você não tinha HD, não tinha nada. O que se fazia é imprimir os valores. Tá? Então ele ia periodicamente imprimindo os valores. E aí o que aconteceu? Ele chegou a um certo momento, ele pegou um dos valores que ele tinha impresso, num dia seguinte, vou começar, mas em vez de começar do começo, vou começar a partir daqui, num certo ponto que tinha impresso no valor no dia anterior. Uhum. E aí ele começou a ver que dava diferença entre o resultado do dia anterior. Né? Aí ele achou, não, o computador está quebrado. Tá? E ele foi ver, verificou tudo, isso aqui está dando tudo certinho. O que aconteceu? Como ele imprimia, 6 casas decimais um número no resultado lá, isso era uma aproximação. Então tinha um erro em relação à simulação do dia anterior de uma casa decimal lá, a 6ª casa decimal, arredondamento. Tá? Essa pequena diferençazinha dava um efeito enorme no cálculo. Tá? E aí tá negócio, né? Ou seja, então você tem um efeito minúsculo, a borboleta batendo asas, tendo um efeito enorme na frente, que é o tufão na porra da China, certo? Na hora que o cara fez isso, ele comentou com um colega, né? E aí que entra aquela questão da você saber, é o acaso, ele não descobriu isso porque queria, ele descobriu o acaso. O colega falou, tá aí, você resolveu o problema de controle do tempo, né? Ou seja, então quero fazer chover, parar de chover, não sei o quê. E aí, só que aí tá o brilhante do carro, como o cara era inteligente, né, e estava preparado para aquilo. Ele percebeu, não resolvi esse problema. Por quê? Se qualquer errinho vai dar um puto efeito grande, entendeu? Qualquer errinho, qualquer coisa que eu fizer ali também vai dar um efeito grande, então eu não vou conseguir prever porra nenhuma. Tá? Então, ou seja, esses fenômenos caóticos, cara, a maioria das coisas no mundo são fenômenos caóticos. Então, pequenos efeitos, certo? Vão dar grandes consequências. Né? E aí vai, por exemplo, aquela coisa. Você não atravessa a rua, olha pro lado, tá uma menina bonita, você olha pra ela, não atravessa a rua, você é atropelado ou não é atropelado, entendeu? Ou você chega 5 minutos atrasado e não conhece o amor da tua vida, ou qualquer merda desse tipo, certo? Então, e aí tá o negócio. Então tem 2 aspectos, que é esse aspecto caótico, o teoria do caos, e a aleatoriedade, que estão intrinsecamente ligados. Com certeza. Separa um do outro e você não consegue viver com isso. Então, tudo que a gente acha que a gente tem controle, não, cara, você não tem controle porra nenhuma. É lógico que as coisas evoluem de tal maneira assim, que você tem sistemas aí para manter as coisas bonitinhas, né? Então, aí entra a tradição, por exemplo. Então, você sabe, se você fizer isso, você vai, mas na média vai dar certo. Né? Então, a tradição tem essa importância por causa disso. É o jeito de contornar o caos do universo. Não, é porque isso me lembra a lei de Murphy, né? A teoria do caos é muito ligada à lei de Murphy. Porque a lei de Murphy, entre aspas, é assim, qualquer coisa que possa correr mal, ocorrerá mal no pior momento possível. E também tem um entre aspas, diz assim, se algo pode dar errado, dará errado. Mas é que tá, André, mas você pensa na sua vida, nas nossas, assim, eu acho que todo mundo já passou por um momento que parece que a lei de Murphy opera 100% do tempo, mas também tem aquele momento, cara, que você dá aquela sorte, que você fala, puta, mano, eu tava no momento certo, na hora certa, sacou, e o negócio deu muito melhor do que eu podia imaginar. Mas isso, a lei de Murphy foi traduzida de forma genial no melhor e maior filme já feito pela humanidade. Interestelar, que já foi podcast aqui. Mais uma vez isso. Onde a filha chama Murphy e ela é puta por causa disso. Essa retroalimentação do André tá cansando, cara. Porra. Não tá cansando, não. Tá fazendo sentido cada dia mais.
Não tá fazendo Ele sentido. diz, mas Cara, sim, você tá puxando, cara. lindo, maravilhoso, que ele fala assim pra filha dele, que fica puta, falou, porra, por que você e mamãe botaram o nome de Murphy? Porque o irmão dela sacaneou com ela. Porra, uma coisa que pode dar errado, vai dar errado. Ele falou, não, uma coisa que pode acontecer, vai acontecer independente da nossa vontade. A lei de Murphy é assim, vai acontecer o que tiver que acontecer, independente de todos os esforços. Não. E eu falo isso porque dentro do meu time, lá do que eu trabalho, com o meu time, eu falo com eles todo santo dia. Cara, não lutem lutas que não tem como ser ganhas. E por quê? Porque você tem que escolher as suas batalhas. Escolher as suas batalhas. E Cuidado, você consegue controlar, você pode usar a lei de Murphy para escolher as batalhas corretas para se lutar, quando você tem consciência do fim dessa batalha. Só que aí... você é um kamikaze japonês. Mas eu acho que mistura... O fim da sua luta é morrer. Mas eu acho que mistura coisas aí, cara, porque pelo que você está falando, assim, o André acredita no universo determinístico. Bom, eu acredito no universo determinístico. Faz sentido pra mim. Eu não sei. O universo, ele não quer dizer que você... Veja, aí tem uma questão, né? Não, agora vamos discutir. Já que você falou eu vou ter que falar, cara. Não, entendeu? As pessoas confundem um pouco, né, determinismo, universo determinístico, com você saber o que vai acontecer. Aí Exatamente. Que entra aquela coisa, né? O universo determinístico você não sabe exatamente. O que sabe, o que é o universo determinístico é o seguinte: você tem uma regra que vai saber o futuro, vai ser aplicando essa regra a partir do presente. Tá? Agora, qual é o problema? Você não sabe o que é o presente perfeitamente. Tá certo? Você não sabe, entendeu? Então não adianta você chegar. Então essas pequenas perturbações aí vai efeito borboleta. Vai chegar aqui lá pra frente, esquece, todas as suas previsões vão estar meio quebradas, né? E por isso que o pessoal chama toda essa teoria do caos, é o caos determinístico, tá? Então você não consegue prever porque você não sabe tudo com perfeição. Não, mas aí entra um pouco também no que a gente falou no episódio da Fundação, né? Do Harry Seldon, né? Que tinha psicohistória, que ele tinha um controle maior sobre o que ia acontecer. É claro, isso é ficção científica, né? Isso é fantasia. E ele conseguia prever mais ou menos o que ia acontecer numa escala grande do tempo, né? Aí é outra coisa. Aí existem escalas. Vamos pegar a meteorologia, que é um caso... Porra, ninguém acredita na previsão do tempo aí, né? E eu te falo, por quê? Esse efeito do caótico tá lá. A meteorologia é isso, né? Agora, o que acontece? Né? Existem outros fenômenos assim, a mais longo prazo. Você tira a média, vai tirar as coisas, eles vão acontecendo a mais longo prazo. Certo? Então, o que acaba acontecendo? Você, a curto prazo, previsão do tempo, quero saber qual que é a temperatura na minha casa, aqui na região da minha casa. Amanhã a gente sabe mais ou menos bem. Depois de amanhã a gente sabe alguma coisa. Aí a gente sabe, isso se demonstra. Daqui a 2 semanas você não consegue prever isso aí. Mas existe uma certa ordem dentro do caos. Estou até lendo um livro justamente sobre isso aí. Mas existe ordem dentro do caos, tá? Ou seja, existem outros padrões. Esse caos ele vai numa escala maior. Por exemplo, a gente não podia prever que a bisteca ia latir agora. Caralho, ela derrubou alguma coisa ou alguém. Porra, bisteca. Pode deixar isso no episódio. Não, pode deixar isso no episódio. Então, vamos dar um exemplo assim, né? Acho que no dia a dia. Tá? A gente sabe. Peraí. Misteca. Continue, Paulo. Ou ter um cachorro em casa e gravar um podcast é um erro. Não, cara, ter um cachorro pacífico, porque ter um cachorro com uma bisteca, que é um cachorro caótico, né? É um cachorro, mano, é um cachorro adorável, é um baita cachorro, como diria o Rafa, mas é um cachorro difícil. Então, voltando aí, né? Então, assim, todo mundo sabe que a matéria é feita de moléculas, etc, essas coisas. Certo? Isso é tudo caótico, tá? Você não vai conseguir fazer nenhuma descrição que seja relevante, tá? A partir do, sei lá, qual que é a velocidade de cada molécula e posição de cada moléculazinha que a gente está analisando. Tá? Existe uma área da ciência que chama mecânica estatística que trata disso, certo?
Mas você não vai conseguir fazer nada a não ser problema muito pequeno. Se você fizer problema maior, tá? Então, por exemplo, qualquer avião é projetado admitindo contínuo, tá? Ou seja, não tem nada de molécula, não tem nada disso. Né? Você tem umas equações ali que você resolve e aí faz. Então, e você vê, essas equações funcionam, porque você vê na prática. Tá? Então, ou seja, você tem aquele caos, entendeu? Imagina aquela piscina de bolinha, com todas as bolinhas se agitando lá, né? E você consegue ter numa ordem, numa escala, se afasta, olha de longe. Tá? Então, imagina uma piscina de bolinha gigantesca, né? E você olha de alguns quilômetros de distância. Então você consegue ter uma nova ordem nisso aí, certo? E mesmo essa ordem, ela quebra, que é o que a gente chama de turbulência, tá? Sim. E essa turbulência também, se você se afastar mais o suficiente, bastante, também vai ter uma nova ordem, né? Que é basicamente, poxa, você tem tipo, a Terra girando em torno do Sol, você tem a insolação, essas coisas, e aí você consegue prever que é passar de meteorologia para climatologia. Então você vai ter uma nova ordem com todas as suas limitações, certo? Você não vai saber. Então a gente não. Então, por exemplo, todo mundo já deve ter visto quando os meteorologistas falam: esse ano vai chover pouco, esse ano vai ser quente, entendeu? Eles não sabem a temperatura de cada dia, eles não conseguem saber, mas eles sabem que vai ter na média, olha, a temperatura vai ser mais alta. E eles geralmente acertam. Mas eu acho que é meio que um norte pra você navegar no caos ali, né? Vai pra esse lado. Não é só um norte, cara. Mas assim, se você pegar a média, você tá acertando. Entendi. Então, na média, por exemplo, quem estuda mais, quem é mais não sei o quê, se dá melhor do que quem faz menos. Não nem sei se isso é verdade, né? Mas tudo bem. É médio. Tá, mas na média, entendeu? O cara tem mais conhecimento, ele vai fazer. Na média. Mas o caso individual, cara, só que tem um desvio padrão, que se fala em estatística, uma puta dispersão. Você vai ter o cara virando bilionário, e você vai ter o cara burro virando bilionário, e você vai ter o cara inteligente se matando. Assim. Né? E coisas que o cara não tem controle nenhum. Então, e aí que eu acho que é importante. A gente tem que parar com essa história de idolatrar bilionário e artistas e jogador de futebol, não sei o quê, e parar de demonizar o cara que fez uma merdinha e que se fodeu pra caralho também. Mas entra também um pouco naquela política do cancelamento, né? Porque hoje a pessoa não pode fazer o mínimo erro, ela vai ser julgada e crucificada, né? Como diria o nosso grande amigo Tom Zé, pelo Tribunal do Facebook. Tribunal do Facebook. Cara, que não é nem um tribunal, não é nem inteligente, não é nem bem intencionado, né? E já mostra a nossa idade, né? Que eu tô falando de Facebook, mas tudo bem. Eu lembrei de um erro aqui, eu acho que tem bastante a ver com o que a gente tá falando, mas é uma coisa mais específica. Em 98, né, teve um projeto da NASA, que era o Mars Climate Orbiter, né? Que era parte do programa Mars Surveyor 98. Então, basicamente, né, esses controles, por exemplo, Marte está longe, então leva alguns minutos, qualquer mensagem que você tiver para lá leva alguns minutos. Então, tudo é automático as coisas, tá? Usando o computador, né? E aí, basicamente, o que aconteceu? O bagulho caiu. Aí descobriu o que aconteceu, tá? Foi unidade de medida. Unidade de medida, entendeu? Então o programador estava achando, uma parte do programa achava que era unidade. Vários programadores fazem isso no programa, não é um cara só. Né? E aí um cara estava usando o sistema imperial, né? Libras, polegadas. A Lockheed Martin, né, que fabricou a sonda, por contrato, né, toda a briga judicial que seguiu o fracasso da missão, deixou claro que todas as medidas iam no sistema métrico, né, que seriam newtons de força por segundo. Mas várias unidades de programação do código estavam pensando em libras de força por segundo. Aí eu posso falar com experiência o seguinte: então, mesmo nos Estados Unidos, tá, você faz uma graduação em engenharia lá, todo curso é dado em sistema internacional. E aí o que acontece? Só que na prática, você vai trabalhar na indústria, é tudo usando unidade imperial, né? Inclusive na aeronáutica, então você fala, por exemplo, qual que é a altitude do avião? É 30 mil pés. Certo? Então ali só usa esse tipo de coisa, tá? É meio que ritual de passagem, praticamente. Esse tipo de coisa, hoje em dia, sabe como é que o pessoal de software faz? Né? É até interessante que o desenvolvimento de software hoje, em relação a, sei lá, 30 anos atrás, mudou bastante. Então o que os caras fazem? Sempre. Se escreve um pedaço de código,
Tá? Em paralelo, você faz um teste para ver se o seu código está funcionando. Então você escreve um teste, certo? E aí você vai testando. Aí quando aparecer algum erro, né, que teu teste não pegou aquele erro, né? Então o que você tem que fazer? Você corrige seu código e faz um novo teste para detectar aquilo lá. Tá? E aí, então assim, se você for pegar um código bem feito, para cada linha de código você vai ter 3, 4, 5 linhas de teste. Tá? Porque não tem jeito, cara, esses erros vão acontecer. Mas nesse caso aí, e foi foda, né? Porque eram duas sondas, né? Era o Surveyor, era o Orbiter e o Lander. Os dois falharam, né? Mas foram mais de 10 vezes mais queimas de correção de trajetória, né? E ninguém conseguia entender por que estava acontecendo isso. Você só vai entender depois, porque na hora tá dando merda, né? Você vai fazer o quê? Como é que você distingue isso, sei lá, você errou de unidade de, tá falhando uma parte de hardware mesmo. Detalhe, né? Tem uns 10 minutos de diferença nessa brincadeira. Sim. Não sei quanto tempo depende do posicionamento, né, dos planetas, mas assim, são minutos. Então você não vai saber, então vai dar merda, já era. $500 bilhão de prejuízo em 98, né? Cara, isso aí acontece direto, isso aí não tem jeito. E mesmo se usasse unidades bonitinhas aí, entendeu? Você ainda tem, quilômetro, metro, você ainda tem essas ambiguidades ainda aí. E tem outras, cara, se você for ver a questão de unidade, tem um monte de cagadinha, que aí vai entrando em erros menores, mas, acontece direto. Eu quero ver qualquer engenheiro físico, químico, que não tenha se ferrado com isso alguma vez na vida. Tá aí, eu não sei dizer. Isso aí é todo dia, isso é coisa que acontece, tá? Muitas vezes, por exemplo, aparece uma unidade que você nem sabe o que é a porra da unidade, cara, né? E aí você tá falando do nosso software, o que acontece? Veja, aquele foguete, avião, não interessa, eles compram um bagulho de alguém e integram lá dentro, e hoje em dia muitas dessas coisas já são microprocessadas, tá? Então ele já vem com o software dele, você não vai fazer um software para aquilo, você vai usar o software que o cara fez. Entendi. E muitas vezes é mal documentada essa merda. Puta, mas pode dar muita bosta nisso. Não só pode, como dá bosta, entendeu? É lógico, por exemplo, eu trabalho em laboratório, então eu já sofri isso, é recorrente, é um problema do dia a dia que a gente tem, tá? Não é algo raro, né? É lógico que quando a gente vai ver o resultado, a gente dá uma olhada, a gente tenta fazer alguma análise para detectar o erro. Mas se o erro é, se o erro é de 10 vezes, no olho você vê. Se é de uma vez, geralmente você vê. Agora, se é de 10% o erro, aí você já não vê tanto. Se é de 1% no olho, você já não vê mais. Tá, eu tenho uma pergunta. É um problema sério, cara. Não, falando em problema sério, a minha pergunta é: o que é pior? Ou o que foi pior? Plutão ser considerado um planeta ou o astrônomo ter considerado Plutão na hora de fazer o seu mapa astral? Pra mim, o pior foi o astronauta virar ministro, cara. Puta, essa foi pior mesmo. Não, mas ele vai ser agora candidato a deputado, não é mais ministro. Pode ir. E se paganha, né? Eu queria que você vai ter gente votando no cara, mano. Vai ter gente votando no cara. Com certeza. Vocês não vão votar mesmo nele? Eu vou, lógico que eu. É lógico. Então, se você tá em dúvida, não precisa votar nele, porque eu tô votando nele, tá? Então já Então é melhor saber que pelo menos alguém está votando nele para ele ser eleito, então ninguém vota por ele. Você acha que todo mundo acha que vai votar no cara, né? E aí acaba, como você acha que todo mundo, eu vou votar o outro para colocar um outro cidadão de bem conservador, né? E aí o cara acaba se ferrando. Então eu já tô te falando, eu vou votar no astronauta. Eu sei que a chance do astronauta ganhar é tão pequena. que eu nem tô preocupado com isso. Não é certeza, mano. Cara, os chorumistas idolatram o cara. Mas bom, acho difícil de ganhar. Mas vamos lá. Já ouviu a história desse cara? Olha só, é um cara, o Januzzi é um cara que acredita no povo brasileiro, mano. Porra, tem que acreditar, assim, cara. Tem que acreditar. Tem que acreditar, Molusco. Tem que acreditar. No povo brasileiro que vai eleger um astronauta, tá ok? Primeiro astronauta deputado. É primeiro-ministro, astronauta. Estamos fodidos. Cometeremos novo erro? O astronauta tá com 12%, hein? Só. Nas pesquisas. Mas pra quê? Senado. Bom, aí tudo bem, beleza.
Não, se fosse deputado era certeza. Não, Senado. Aí... Vai pro Senado. Ah, tá. Pelo PL. Continua valendo. Se vocês estão em dúvida, não precisa votar porque eu tô votando nele, tá? Então, você sabe que tem uma galera votando nele, então pode votar no outro churumista. Só para não querer entrar muito nesse assunto, mas assim, ele tá empatado com a Janenda Pascoal. Ah, tá. Opa! Número 17 e 18, é 16 e 18, é isso? É 22 agora, né? Mas tudo bem. Não, é 18, né? Não, vamos botar número aqui, não. Você pode dar ideia para os É 18, é o número 18. A Janaína Pascoal ainda é 16. Ela manteve da eleição passada. Aff, mano, que terrível, que chorume. Ou seja, a gente vai terminar esse podcast com um erro crasso. Não, a gente vai ter. Não, pera lá, mas a gente vai ter o episódio das eleições, né? Esse vai ser triste, né? Porque vai ser o das eleições e depois vai ter o da Copa também, né? Eu não sei qual vai ser pior, mas vamos ver. Tá. Bom, agora a gente tá falando de erros, né? Historicamente, falar de erros com consequências trágicas significava falar de guerra. Então, assim, até eu acho que foi o chanceler alemão lá, o Bismarck, né? Primeira lei da guerra europeia, né? Não invada a porra da Rússia. Nunca deu certo. Você não, é a mesma coisa. É a mesma coisa de virar e falar assim: nunca defenda a França. Por quê? De invasão. Porque nunca aconteceu, ninguém nunca defendeu a França. Todo mundo que tentou dominar a França dominou e acabou, velho. Cara, você não conhece. Isso é muito verdade. Isso não é verdade. Não. A única vez que aconteceu isso foi na Segunda Guerra Mundial, que eles se foderam. A produção marcial da França é algo assim a ser respeitada, cara. Começa pelo Napoleão, que conquistou a Europa inteira, cara. Napoleão criou o Arco do Triunfo para sua volta, nunca passou debaixo dele. Quem passou foi Hitler. Não inventa não, galera. Na Primeira Guerra Mundial, a França praticamente sozinha segurou a Alemanha, cara. Não, aí eu fico meio... Não, assim, você pode falar muita coisa na França, cara, mas não essa, cara. A tradição marcial da França, porra, ela é foda, cara. E ela não tem oceano protegendo ela, né? Não tem nada disso, entendeu? Que nem Inglaterra. Ali, quando eles tiveram que fazer as coisas, foi na porrada mesmo, e geralmente eles ganharam. Não ganharam. Não, sempre ganharam. Não ganharam. Menos os. Toda vez que alguém. Menos. Não, peraí. Não, mas aí também tem. Depende do que você tá falando, né? Tiveram os irredutíveis gauleses que existiram, mas eram só eles. Então vamos começar. Os gauleses nunca quiseram invadir a França. Se tivessem querido. Eles eram franceses. Então, vamos dar um exemplo, tá certo? Que dos gauleses, né? E é uma das grandes cagadas da história militar, tá? O grande levante gaulês contra o César, né? Vercingetorix, que foi adaptado pelo Asterix, né? Que o líder da aldeia do Asterix é o Vercingetorix. Então, ele conseguiu unificar as tribos gaulesas, né, para lutar contra os romanos, em particular contra o Júlio César, tá? Isso aqui é muito interessante, a gente sabe disso, né, a partir de um livro, principalmente, que é Commentarii de Belle Gallica, tá? Que é o Comentários da Guerra Gálica, escrita por Júlio César. Certo? Então, assim, a gente, poucas vezes, hoje em dia é comum, né? Todo mundo, eu participei numa briga de rua, o cara escreve um livro e vai viver disso ou faz um Face no Twitter e vai viver disso aí, né? Mas antigamente, cara, não tinha muito cara escrevendo isso. Na antiguidade, ou seja, um líder militar escrevendo sobre suas campanhas é caso único, praticamente. Tá? E aí, o que acontece? E ele conta, e quando é que ele finalmente ganhou essa batalha? Foi uma cagada do Vercingetorix. Caralho, como é que fala isso? Vercingetorix. Então, como é que foi isso? Foi uma chamada Batalha de Alésia, em 52 a.C. O que aconteceu? Ele montou um exército enorme de gauleses para lutar contra os romanos. E aí ele viu os romanos chegando, né, e os romanos eram mais organizados, mais bem treinados, aquela coisa arte marcial dos romanos era mais alta. E ele foi lá e em vez de tentar combater com o cara, ele se fechou
numa cidade de Alésia. Tá? E aí esperando que chegasse reforços que não chegar. Tá? E isso aí é bem descrito no livro do Júlio César, né? Tá em detalhes, tudo, certo? Aí os caras basicamente cercaram, fizeram o cara passar fome, eles tentaram mandar a família dos gauleses para fora, os romanos disseram, cara, os caras não eram bonzinhos, né, mano? Não, você vai ficar aí. Então esse cara entra lá passando fome, os caras vendo a família passando fome, tudo, tá? Aí se entregaram, mesmo tendo a poucos dias de distância um exército enorme, eles mesmo sendo o dobro do tamanho do exército romano, tá? E essa foi a grande vitória do César, né? Inclusive, por curiosidade histórica, né, essa vitória, o Napoleão III, no século XIX, tá, fã do Júlio César, não sei o quê, ele foi lá e foi procurar onde é que aconteceu isso. E acharam os vestígios, tudo que está descrito no livro do César, tá lá, ele tem vestígios arqueológicos. Tá? Só curiosidade assim, histórica, né? Sabe que os caras fizeram? Tem. De vez em quando a gente não sabe, é só o que está escrito. E de vez em quando a gente sabe que é um caso desse. Cara, mas... Tá? Que é um negócio famoso. A gente sabe, cara, geralmente a gente critica muito porque ou elogia porque o cara ganhou, mas o cara podia ter perdido, né? Se ele tiver, então assim, se ele tivesse feito aquilo e o outro grosso do exército gaulês tivesse chegado uma semana antes, tá? Porra, eles tinham ganho o negócio. Exato. E certeza a gente nem saberia dessa história, a não ser que alguém ia procurar algum vestígio, achar os vestígios arqueológicos daquele lugar, ia saber que tinha guerra, e provavelmente não ia ter essa narrativa. Exato. Né? Mas imagina se tivesse, a história seria outra. Então, assim, outro caso famoso, a gente sempre fala do Aníbal e os elefantes cruzando os Alpes, certo? Então ele derrota o Aníbal, isso foi na Segunda Guerra Púnica, a gente está falando, sei lá, 221 a.C. até 201 a.C., né? Ele sai da Espanha, tá? Com o exército dele, vai por terra, né? Ele cruza os Alpes, certo? E aí ele vai lá, derrota os romanos numa batalha, aí finalmente tem uma segunda batalha, que é a famosa Batalha de Cana, né? E aí aniquila, cara, 60 mil romanos mortos num dia. E aí fica assim, tá, os romanos fizeram um monte de cagada, beleza, mas o que ficou pra história é, tá, por que o Aníbal, né, não foi saquear Roma depois disso? E esse é o grande dilema, né? Ele não fez isso, e aí 15 anos depois ele perde no norte da África, lá perto de Cartago, né, a famosa Batalha do Zama, contra o Públio Cornélio Cipião. Tá? Mas, e aí fica assim, que cagada que ele fez? Porra, ele tava lá na época, você acha que ele não sabia o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer? Né? Então, eventualmente, se ele tivesse ido saquear, ele podia ter perdido e ninguém nunca ia ter ouvido falar do Aníbal. Mas que a gente vê em retrospectiva as coisas, né? Essa que é a questão. Mas é isso que eu tô falando, são as pequenas coisas que têm um efeito grande. Mas eu lembrei rapidamente de um detalhe aqui, né? Que você falou de guerras, né? Existem pelo menos 3 bombas nucleares que a gente não sabe onde estão, né? Pedidas dos Estados Unidos, que ninguém sabe onde estão, né? E tem um evento, né? Esse não vale a pena explorar tanto, porque ele não teve grandes tragédias, poucas pessoas morreram, né? Que foi do Demon Core, né? Não sei se você conhece essa, porque o nome é muito bom, né? Demon Core. Não, essa eu não conheço. Não, porque foi o terceiro núcleo de plutônio feito para estourar no Japão. Mas ele não foi usado, porque o Japão se rendeu, então não estouraram a terceira bomba. E ele foi usado para pesquisa, só que ele foi lidado de maneira muito mal feita, né? Então morreram alguns cientistas trabalhando com ele. Mas o nome é muito bom, né? É um bom nome de banda de metal, Demon Core. Porra! Só que você pensa, cara, como é que você tem algumas artefatos nucleares, né? Alguns núcleos nucleares perdidos, né? Você não sabe onde estão. Se afundou o submarino, mano, já era, né? Caiu o avião no meio do mar, já era. Dificilmente você vai achar. Dos Estados Unidos são pelo menos 3. Da ex-União Soviética talvez sejam mais. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe exatamente. Agora, mas a gente tá falando, por exemplo, todo mundo já ouviu falar, tem aquele filme, o 300 de Esparta, aquele caso famoso lá, né? O interessante dessa guerra, né, primeiro, que os 300 de Esparta perderam o bagulho. E perderam por nada, porque já sabiam que perder, então foi assim, simplesmente suicídio. Tá? A guerra foi ganha, que é a guerra dos persas contra os gregos, tá? E aí o pessoal fala, não, que cagada do persa, do Xerxes lá, o Dario, depois do Xerxes, de invadir a Grécia.
Não, pra ele foi lá, cara. Ele saqueou Atenas, que era o que ele queria fazer, e foi embora. Talvez podia ter ganho mais, mas pra ele assim não fez muita diferença, né? Agora, um detalhe importante é que essa guerra foi ganha numa batalha naval. Uma das maiores batalhas mais foi a Batalha de Salamina. Tá? E aí você vê a cagada histórica, isso foi uma cagada enorme, né? Porque você tinha o líder dos atenienses, que era a base da marinha grega, tá? A marinha grega, né? Que era o Temístocles, certo? E aí ele fez o seguinte, ele pegou o escravo dele, o Sicinos, e falou para ele chegar lá, dizer os persas que estavam em Atenas naquele momento. Eles estavam do outro lado do estreito lá de Salamina, né? Na ilha de Salamina, tá? E disse pros caras, ó, é o seguinte, a gente tá de saco cheio dessa merda, os caras não querem fazer, ó, a gente vai abandonar essa luta. O que aconteceu? Aquilo era tudo na base do remo. Os persas já tinham tentado, que eles tinham uma marinha muito maior do que a grega, eles tinham tentado oferecer batalha. Eles tinham voltado lá para dormir à noite, o final do dia, não sei se era noite ainda, e nessa brincadeira falou, a gente vai sair, vocês podem ganhar agora. Eles voltaram, tudo cansados, né, só para essa sugestão dada pelo escravo. Tá? E aí, o que aconteceu? Aí os gregos, na verdade, era mentira, né, mais um presente de grego aí. Né? E aí os caras foram lá e destruíram a marinha persa, tá? Que não era persa, na verdade eram gregos. Sim. Hoje seria Turquia e as ilhas gregas perto da Turquia, né? E os fenícios, tá? Mas destruíram-se os caras, aí foi que de fato ganharam a guerra. Teve mais uma batalha no ano seguinte, mas batalha de Plateia, mas aí já estava ganha a guerra, né? Tá? E assim, imagina a cagada, assim, eu vou acreditar nesse cara ou não. Boa. Agora eu quero saber de vocês, né? Porque agora a gente está no meio de uma guerra. E quando começou a guerra, né, foi a grande cagada da Rússia, que é a Rússia contra a Ucrânia, né? A grande cagada do Putin. No começo da guerra, né, a gente estavam lá os europeus e os americanos praticamente se regozijando que iam destruir a economia russa, o Putin ia ser preso, a economia russa ia ser destruída, ou seja, ia ter um repeteco dos anos 90, né, e a Rússia ia se foder no negócio. Agora as coisas estão um pouco diferentes, né? A gente está vendo agora, praticamente é garantido, né? A Europa vai ser desindustrializada, a Europa como economia acabou. Aí, os Estados Unidos, por enquanto, estão se divertindo, né? Eles estão se divertindo, vendendo arma pra caramba. Não, sim, para eles tá ótimo. E outra coisa, e a invasão russa foi muito menos bem sucedida do que eles imaginaram que seria, né? Aí que é o negócio, não sei, porque você está repetindo a opinião dos americanos. Foram os americanos que disseram que eles iam ganhar em 3 dias, eles nunca disseram isso. Nunca disseram isso. E outra coisa, matar o Zelensky ou a família dele lá nunca foi gol de porra nenhuma. Então eles entraram lá na capital, cercaram e, cara, quando viram que o cara não se render, saíram fora e foram dominar outros lugares que eram muito mais estratégicos. Não, então, é mais simbólico do que estratégico. Se você pega historicamente... Muito mais. Não. Historicamente, você dominar uma cidade conquistada, você precisa de um soldado para cada 50 habitantes. Isso é um número, assim, em qualquer lugar. Você volta 5 mil anos de história, esse é o número. Tá? Você vai precisar de um soldado para 50, 40 habitantes. E os caras vinham com 10 mil homens lá, não iam conquistar uma cidade de 3 milhões de habitantes. É que eles chegaram rápido na capital. Mas isso não quer dizer que chegaram para conquistar, cara. Aí vou dar. Novamente, a gente não sabe nada. Não foi simbólico. A minha opinião, isso aqui é a minha opinião pessoal. Tá? O que aconteceu foi o seguinte: entre subornando gente e fazendo uma impressão simbólica, que nem você está falando, a gente acaba a guerra em 3 dias, certo? Então vamos tentar fazer isso, tá? Se não der certo, esses caras que estão ali, eles vão segurar 3/4 do exército ucraniano e a gente faz o trabalho no resto. Foi isso que aconteceu. O que aconteceu e não aconteceu, no final das contas. Não, aconteceu. Todo o sul da Ucrânia foi embora, já era. E não tem volta. Não, agora não tem, né? Agora não tem, assim, dificilmente, não é difícil imaginar. Novamente, a gente está no meio dessas coisas, né? O que vai acontecer, certo? Mas o que eu acho irônico é que você tinha lá o Biden falando, não, the ruble is rubble, né? Ou seja, o rublo virou lixo, tá? E na verdade o rublo foi o que se fortaleceu. Mas o Biden... Né? E aí você... o Biden tá tudo bem. Aí você tinha a
Europeia lá, a Ursula von der Leyen, ela praticamente estava tendo orgasmos ao vivo dizendo que ia destruir a economia russa. E tá lá, né, cara? Agora, o que vai acontecer? Eu não sei. Né? É difícil dizer o que vai acontecer pro futuro. Na minha opinião, né, isso aí não me cobrem porque, novamente, a Ucrânia vai perder metade do território ali, a Ucrânia já tá fudida. Já. Qualquer coisa, entendeu? Porque eles estão lutando até o último ucraniano, né? Então isso é uma tragédia, assim, putz, e não precisava de nada disso, mas tudo bem. Tudo bem, não, tudo uma merda, mas é isso, é o que aconteceu, né? O que eu acho? A Rússia vai sofrer um pouquinho economicamente, tá? Os Estados Unidos, a curto prazo, vão ganhar um pouquinho de grana com arma. A União Europeia acabou. Vai existir um esqueleto dela, vai ter um negócio, mas ali, como alguma coisa de potencialmente importante já era, e a China tá dando risada à toa. Cara, assim, eu prefiro nem falar muito sobre isso, né? Porque quando a gente fala de futurologia, eu tendo a acertar. Então eu prefiro ficar de boca calada que vai que eu acerto. Mas nesse sentido, uma coisa que eu acho que vai acabar acontecendo mesmo, e eu acho que é um dos grandes problemas desse conflito, é, cara, que você vai ter uma radicalização de alguns grupos que já são de extrema direita da Ucrânia, que em algum ponto vão chegar ao poder e, cara, você vai ter um problema seríssimo nas próximas décadas, né, nesse sentido, no leste europeu. E, mano... Eu acho que não só no leste europeu, não, cara. Eu acho que no resto, porque vai começar uma crise econômica fortíssima na Europa. Exato, não, concordo. Entendeu? A gente sabe hoje. E olha, isso é bom a gente aqui no Brasil começar a perceber, cara. Recurso natural, hoje em dia, vale muito mais do que valia antes. Antes era só bagulho, hoje é o que manda, tá? Então você ter energia barata, tá? É algo assim, é o diferencial do caralho. Então, por favor, na hora que vocês quiserem privatizar, sei lá, faça o que vocês quiserem. Mas pensa bem, cara, porque se for caro, você vai ter um futuro de miséria. Tudo bem, vai ter alguns caras muito ricos e a população miserável. E eu te garanto, você não é um dos caras muito ricos. Você vai ter uns miseráveis. Na sorte, né? A chance de você ser um dos caras muito ricos é muito pequena. É menor do que ganhar na loteria, ganhar na Mega Sena. Exatamente. Só para finalizar essa questão da Rússia, que a gente está no meio, né, cara? Então, assim, você teve, logo no começo, em março, o pessoal tendo uma coisa assim, não, vamos destruir a Rússia, vamos saquear a Rússia, vamos não sei o quê, e a coisa está mudando, né? E a gente nunca sabe. E vai depender de pequenos acasos. Mesmo nos Estados Unidos, cara, para destruir a Rússia, que eles aparentemente não estão conseguindo, talvez consigam ainda, né? Vai saber, tá? Eles destruíram talvez o maior recurso dos Estados Unidos, que é o dólar, né? Não, mas assim, mas o que eu queria levantar é justamente que a gente sabe que é uma cagada, né? Depois de ver o resultado, tá? Existem coisas que a gente vê o resultado imediatamente. Então imagina lá o cidadão de bem, né? Encheu a cara, ficou puto e deu um tiro no cara. No dia seguinte ele vê a cagada dele. Mas essas cagadas de coisas maiores tem uma escala de tempo maior. Não é de horas, dias, ou mesmo, cada cagada que você faz na vida, você faz uma escolha, entendeu? De carreira, não sei o que, você vai ver isso daqui a anos depois. Não é algo que você vai ver, você vai sentir no ato. Então, e aí por isso que eu quero enfatizar, cara. Seguinte, cara, a maior chance de sucesso ou de fracasso tua é o acaso, né? E segundo, pequenas coisas vão ter grandes efeitos. É isso aí. É a longa duração. Brodel, longa duração. Tempos históricos, né? Você tem a história. A longa duração. A história vai contar se foi um erro ou não. Ou você pode pensar também no... Esse é o lance do erro histórico. Ou você pode pensar também no Hobsbawm, né? Nas eras, né? Que vê o tempo em eras. Eu gosto muito do Brodel nesse sentido, porque ele vê mesmo a questão do tempo histórico em longas durações. Como é que a gente divide? A gente gosta de dividir muito a história em trechinhos, né? E ele mostra bem assim que faz sentido e você tá perdendo coisa ao mesmo tempo. Mas aí é um questionamento interessante pra gente pensar, né? Para os historiadores no final das contas do futuro, né? Como serão chamados os nossos tempos, né? Isso. A era contemporânea, né? É isso. A gente só vai entender se o que a gente fez foi o acerto no futuro. Deixa pra história julgar. Não, mas uma coisa a gente tem que... Isso tem que ser dito, tá? Apesar da aleatoriedade e o caos reinarem o mundo,
tá? Existem aspectos que você pode melhorar, né? Então, você, em vez de sair fazendo merda, você pensa antes de fazer, a tua chance de não fazer merda aumenta bastante. Mas a merda não é pessoal. Merda coletiva. Qualquer merda, entendeu? Qualquer merda. Se por exemplo, se a classe elite brasileira, tá, tivesse sentado e pensado, a gente não tava nessa merda com milhões de mortos que a gente tem agora, entendeu? Mas aí... A elite foi lá, não, eu odeio o PT, eu quero tirar de qualquer jeito. Não, mas ela pensou, Paulo, ela pensou no próprio furico dela, como sempre. É isso, fi. Mas a gente só vai saber isso no futuro, gente. Não tem... Olha, quanto ao futuro, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu só tenho uma coisa mais a dizer. Como diria essa abertura profética do Dragon Ball Z, posso pressentir o perigo e o caos. Só. É bem por aí. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma contribuição para o nosso futuro ou sobre o nosso passado? Cara, eu acho que eu vou parar por aqui, porque, como eu falei, bicho, pressentiu o caos e o perigo do Chorume antes dele era deputado ainda. Eu falei, esse cara vai dar merda. E deu merda. Então eu prefiro ficar quieto, porque vai que acontece. Então. Vai que acontece. Eu prefiro ficar nos meus pensamentos. É engraçado, eu sempre achei que eu era um pessimista, né? E eu descobri, cara, que eu sou otimista. Todas as minhas previsões dão errado. É muito pior do que eu imaginava. Não, nesse sentido, cara. sim. Concordo com você. É o famoso otimismo pessimista, né, cara? Exatamente. É o realista, na verdade, né? Não sei, cara. Não. Realista, ele é sempre pessimista, cara. Porque tem muito mais jeito das coisas darem errado do que certo. Então, é o realista. Pra dar certo, só tem um jeito, cara. Só tem um jeito pra dar certo. Pra dar errado, mano. Qualquer coisa que for fora do jeito de dar certo vai dar errado. Mas tem que acreditar, cara. Pra mim é isso. Você pode acertar 1000 vezes. Errou uma, já era, mané. A vaca foi pro brejo. Vaca amarela. E aí, André, que recomendação você tem pra gente aí? Cara, vou ser bem sincero que eu não tenho nenhuma recomendação, não, cara. Tudo que eu falei e as referências durante o episódio são minhas recomendações, tá? Fui muito mal recebido por vocês novamente por causa de um filme excelente, melhor do mundo. Então, cara, eu vou ficar aqui não querendo causar um erro conceitual nessas diminutas cabeças que vocês estão se mostrando, então eu vou parar por aqui. Tá, então a recomendação dele é o Interestelar. Nem vou por um site isso. Nem vou por um site. Não, tá bom, não tem problema, cara. Já fizemos um episódio sobre isso. Se fudeu porque aceitou. Faz parte. E aí, Thiago? Cara, eu tenho uma única recomendação, que é de uma banda do Rio, chama Matanza, que é uma banda de rock and roll, né? Que eu demorei pra conhecer ela, inclusive, mas eu acho que eu conhecia a banda no momento certo. Que é uma música que chama Tudo Errado. E é muito boa essa música, né? Tem uma parte da letra que fala assim: sabe que tá fazendo errado e vai fazendo mesmo assim. Sabe que tá ficando torto e vai ficar ruim. E cara, tem pessoas que sabem que estão fazendo bosta e gostam. Acham bonito fazer isso, né? Como eles falam, né? Não há coisa mais nociva do que o idiota de iniciativa. Boa. Maravilhoso. Idiota com iniciativa é foda. É foda, é isso aí. Agora, só uma coisa aqui, que não é recomendação, mas é real. Cara, é foda quando a gente sabe que tá fazendo merda, faz merda, mesmo assim, sabendo que tá fazendo merda. Todo mundo já fez isso. Cara, mas você sabe, você falou, cara, não, isso que eu tô fazendo tá errado. Você continua fazendo, né, cara? Não é? Só que você tem aquele teu propósito egoísta de... ou escravista. É porque eu não vou contar essa história aqui, mas essa semana eu fiz uma parada que eu tinha consciência que era errada. Eu tinha ciência que era nocivo a outras pessoas e eu fiz isso por um escravismo emocional. Mas você não acha que aí você entra muito naquela parada dos fins justificam os meios? Que é perigosíssimo esse assunto. Mas isso é perigoso, porque os meios justificavam um fim completamente pessoal, não coletivo. Então,
Olha aí, galera. Ó, olha, isso aqui é uma coisa importante que o André tá falando. Ele está provando que ele é um ser humano, cara. Um merda? Estamos chamando de um merda? É isso, cara? Olha, Paulo, como ele trabalha com publicidade, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, mas... né? Caralho, eu não vendo nada que você não queira comprar. Eu só digo de forma diferente. Aí você vai e compra, otário. Meu queridinho, o que eu queria comprar de você eu já comprei. Uia! Aê! Agora fodeu que eu tô em dúvida. Tem 3 coisas. Uma delas é. Aí que é bom, legal. Aí que é bom. E você, Paulão? Cara, eu acho que eu já recomendei isso aqui um dia. É um livro do Andar do Bêbado, Leonard Mlodinow, certo? Cara, eu acho que ele mostra como funciona essa questão da aleatoriedade em tudo que a gente faz aí na vida. Excelente livro. Finalmente, a gente tá falando essa questão do caos, né? Tem um livro do James Gleick, que tem em português, né, que é Caos, a criação de uma nova ciência. Tá? É bem legal, realmente é muito legal. Eu vou dar um livrinho aqui porque eu gosto muito de história clássica, tá? Então tem o Plutarco, que foi um autor grego, mas já da era romana, a gente está falando, sei lá, anos 100, anos depois de Cristo. Ele tem um livro dele que chama Vidas Paralelas. Tá? E aí, nesse livro, basicamente, ele conta biografias de personagens romanos e personagens gregos. Ele faz o paralelo entre dois, sempre. Certo? E, assim, essa questão da cagada, do erro que o cara fez, assim, ele é muito moralista nesse sentido, tá? Então assim, ó, ele fez aquela cagada e fodeu com a vida dele, deu tudo errado, ou ele fez isso aqui, deu tudo certo. Então assim, é bem interessante nesse sentido. Os caras tinham uma noção um pouquinho, e essa questão da sorte que o Janus falou, a gente fazer um episódio à frente, né? E é muito engraçado você ler os antigos, na antiguidade. A noção de sorte deles, eu não sei, quando você lê assim, é parecido, mas é totalmente diferente da gente. Então quase que literalmente assim, você tem uma deusa Fortuna que tá interferindo, ela tá te fodendo ali naquele momento, assim. Exato. Né? É bizarro, assim, você lê, a gente falaria muitas coisas exatamente igual, mas você fica com uma sensação que é assim, diferente. Então você vê que eles viam essas coisas um pouquinho diferente da gente, né? Pra terminar, tá? Mas você pega a Ah. Fortuna Imperatrix Mundi, de Carmina Burana, que é a Fortuna, é uma deusa, né? Rei do mundo, né? Exatamente. Né? Então, finalmente, cara, a gente estava aqui, eu lembrei do negócio, né? É um filme, cara, porra, é um documentário do Werner Herzog, né, que eu acho que é de 2005, que é o Grizzly Man. Tá? Basicamente, era um cara. É espetacular esse documentário, espetacular, é meio horrível de assistir. Né? A gente comentou sobre isso mais cedo. Comentou, né? Mas eu tô dando um negócio. Eu tô dando a referência aqui porque, justamente, eu lembrei disso aí, né? É um cara que gostava de urso, não sei o que, resolveu que gostava dos grizzly, ia lá no Alasca viver entre os grizzlies. Basicamente, não deu muito certo. Ele foi devorado vivo pela porra dos ursos. Mas é um documentário do Herzog. Então, é sempre coisa boa. E é isso aí, então. Eu só tenho isso hoje. Boa. Então, e se você quiser evitar que o André tenha mais um burnout de trabalho, patrocine o Quina do Mundo para conseguir viver do Quina, dê dinheiro pra gente, pague lá, apoia-se, piques, ou que seja, dê um abraço na gente, compre camiseta que vai rolar, sacou? Né? Camiseta. Vai ter regata, a gente gostaria de ter uma Ferrari cada um. Não precisa ter regata, não. Pode ser Ferrari, não, mano. Pode ser um Corsinha, sacou? Nem isso. Pagar o pão. Nem pão. Não precisa pagar mais que eu tô fazendo pão em casa, né? Porque eu tô com crise de meia-idade. Mas, cara, vamos lá. Boa. Bota aí um pixinho, um apoia-se. 5, velho. 5 por mês. Se você gosta do conteúdo, vai lá. 5. É menos que uma passagem de ônibus de São Paulo. Então, velho, ajuda nós. E se você não gosta do conteúdo, cara, você pode fazer uma cagada enorme, entendeu? Dá umas economias que a gente promete. Se for grande o suficiente, a gente promete parar de gravar. E na boa, se você não gosta e tá até agora, é um erro. é um erro, você está errado.
Não comece se você não consegue terminar alguma coisa, caralho. É isso aí, galera. Valeu, galera. Show, abraço.